Tarde, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de português, segunda-feira, dia 5 de outubro, e nós vamos colocar a apostila na página 64, ok? A gente vai aprender o uso dos porquês. Vocês já viram que a gente pode escrever a palavra porquê de diversas formas, junto, separado, com acento. E hoje a gente vai aprender quando que a gente usa cada uma dessas formas. Antes de começar a aula, nós vamos ler um texto e vocês vão prestar bastante atenção no texto com a tia Letícia. Por quê? Por que será que animais ferozes atacam com fúria os seus algozes? Porque já sabem que podem morrer, pressentem o perigo e lutam para viver. Os animais de pequeno porte são vítimas fáceis nas leis dos mais fortes. Porém, não concordo com tanta matança. Deixe-os viver. Quanta destruição. Por quê? Meninos, nesse texto nós temos três tipos diferentes da palavra porquê. O primeiro tipo é esse daqui, ó. Nós temos porquê separado e sem acento. A gente utiliza a palavra porquê separado e sem acento todas as vezes que a gente for fazer uma pergunta, ok? Então, sempre que nós formos fazer uma pergunta, todas as vezes que formos fazer uma pergunta, o porquê é separado, ok? Separado. Agora, nós temos aqui, nesta parte, a palavra porquê junta. Sempre que for uma resposta, a palavra porquê vai vir juntinho. Então, ficou fácil. Na pergunta é separado, na resposta é juntinho. E agora nós temos aqui uma pergunta, só que existe um acento nesse porquê. E por que esse acento existe? Esse acento existe porque o porquê veio no final da pergunta. Então, olha só, como é uma pergunta, está separado. Como está no final da pergunta, a gente colocou o acento, certinho? Para fixar isso que eu acabei de explicar, nós vamos fazer os exercícios da página 65. Vamos lá. A expressão porquê na primeira estrofe foi usado para... Então, olha aqui. Na primeira estrofe, a expressão porquê está indicando uma pergunta, né? Então, olha lá. A expressão porquê, na primeira estrofe, foi usada para iniciar uma pergunta. Então, todas as vezes que você tiver a palavra porquê separado, é uma pergunta. Agora aqui, porquê junto. A palavra porquê junto, na segunda estrofe, ela foi utilizada para... A segunda estrofe é a resposta da pergunta feita na primeira. Então, a resposta, aqui você vai assinalar, para iniciar uma resposta. Então, o porquê separado é na pergunta. O porquê junto é na resposta, combinado? E aqui, na última estrofe, aparece porquê, separado e com acento. Essa expressão pode ser substituída pela expressão por qual motivo, certo ou errado? Vamos lá na estrofe e vamos repetir essa estrofe trocando a palavra porquê, que é essa palavra aqui, pela expressão por qual motivo. Então, olha lá. Porém, não concordo com tanta matança. Deixe-os viver. Quanta destruição! Por qual motivo? O sentido foi o mesmo. Então, se o sentido foi o mesmo, a gente vai assinalar a palavra que é certo, né? E aqui tem um resuminho do que a tia Letícia acabou de explicar. Porquê separado é para as perguntas, né? Que são as frases interrogativas. Porquê junto é sempre nas respostas. E o porquê separado
E com acento é no final da frase quando ela faz uma pergunta. Combinado? Vamos agora para a página 66, exercício 4. Transforme as frases seguintes em interrogativas, usando porquê ou porquê. Então, com acento ou sem acento. Eu vou fazer 2 exemplos. Então, olha aqui. Os animais atacam com fúria. Você tem que transformar isso aqui numa pergunta. Então, você vai escrever. Vamos começar colocando o porquê no início da pergunta. Então, por que os animais atacam com fúria? Não se esqueçam, meninos, do ponto de interrogação, que ele é muito importante quando fazemos uma pergunta. Então, por que os animais atacam com fúria? Agora, a gente vai fazer uma outra pergunta com essa segunda frase, só que dessa vez o porquê vai vir no final, né? Então, olha lá, o cãozinho é como criança que precisa de proteção. Então, vamos escrever. O cãozinho, Cassiano, o cãozinho é como criança que precisa de proteção. Aí você coloca uma vírgula e agora nós vamos colocar o porquê. Se eu tô colocando o porquê no final da pergunta, eu tenho que colocar um acento nesse porquê, porque ele está no final da pergunta. E coloco o ponto de interrogação. Agora, vocês têm aqui mais 2 frases e essas 2 frases vocês vão fazer sozinhos. Uma delas, vocês vão colocar o porquê no começo. E a outra, vocês vão colocar o porquê no final. Vocês podem escolher uma no começo, a outra no final. Sigam as regrinhas. Vamos para o exercício de número 5 agora. Formule respostas para as perguntas, iniciando a resposta com a palavra porquê junto. Todas as vezes que a gente vai escrever uma resposta e ela começa com a palavra porquê, o porquê tem que ser junto. Então, olha aqui. Por que os animais de estimação devem ser vacinados? Porque, pode escrever só, porque a vacina protege os animais, certo? Então, porque junto, porque está na resposta. Por que muitos animais não podem ter bichos de estimação? Por que os animais não podem ter bicho de estimação? Porque eles não são capazes de cuidar de outro animal, certo? Agora aqui, muitos animais silvestres são caçados e mortos. Por quê? Porque o ser humano é cruel, né? A gente não pode caçar os animais, nem muito menos matá-los. Agora aqui, o homem cria alguns animais, como o boi e o porco. Por quê? Essa resposta você vai inventar, você vai responder seguindo a regra, que quando a gente vai usar a palavra porquê na resposta, ela tem que ser junto, não pode ser separada, é juntinho, tá bom? Assim que vocês terminarem de fazer as atividades, tirem uma foto e mandem a foto para a tia Letícia para fazer a correção. Beijo para vocês e até amanhã.